Vamos entrar hoje nos 4 focos da célula. Eu sei, eu já ministrei essa palavra aqui, eu já falei sobre os 4 focos da célula, mas a grande questão não é se eu já falei ou se eu já ensinei, a grande questão é se nós já estamos praticando esses 4 focos da célula. Diga, 4 focos da célula. Toda célula, todo life group e o nosso alvo, a nossa visão, e nós vamos repeti-la sempre aqui, porque a repetição é a mãe do aprendizado, mas a nossa visão, o nosso foco é ganharmos castanhal para Jesus, por meio de células que se multiplicam pelo menos uma vez ao ano. Glória a Deus. Diga, minha célula vai se multiplicar pelo menos uma vez ao ano. E eu gostaria de pedir aos supervisores de área, que eu sei que hoje nós tivemos um problema com o ônibus do Japim, e por isso algumas pessoas não estão aqui, mas nós vamos corrigir esse problema, e nós não vamos tê-lo mais, porque nós queremos que todos os líderes de célula, estejam no Tadel. Então, se você é o supervisor de área, por gentileza, verifique isso. Todos os meus líderes estão aqui, dê uma olhada ao redor. Todos os seus líderes estão aqui. Se eles não estão, por que eles não estão? Eles não têm transporte? A gente vai mandar o Uber, vai mandar um helicóptero, vamos mandar alguma coisa para buscá-lo, ou para buscá-la, porque nós queremos esse líder aqui, porque um soldado que não é treinado, ele não vai ajudá-lo na guerra, não vai ser uma ajuda na guerra. É muito importante todos os líderes de célula estarem no Tadel. Inclusive antes, talvez você esteja planejando multiplicar a sua célula, mas antes de você multiplicar a sua célula, garanta que aquele novo líder que vai assumir a célula já tenha o hábito de participar do Tadel. É muito, muito, muito importante. Porque é aqui que nós treinamos, é aqui que nós lapidamos, é aqui que nós instruímos todos para liderarem a célula com mais excelência. Então, por favor, nos ajude a garantir que todos os líderes de célula estejam aqui. E se puder trazer toda a célula, glória a Deus, que maravilha. O Tadel não é só para líderes de célula, é para todos aqueles que querem crescer. 4 focos da célula saudável. Os 4 focos da célula saudável. São 4 direções que, se a célula não tiver, ela não vai crescer de forma saudável. Primeiro foco para cima. Diga após mim, foco para cima. O primeiro foco de uma célula de sucesso, de uma célula que funciona, de uma célula cativante, de uma célula que ela é cheia da presença de Deus, é que ela tem foco para cima, ou seja, ela é uma célula que ela busca Deus, ela tem o alvo de ter muita intimidade com Deus, ela tem uma adoração muito profunda. Aquele momento de adoração e louvor na célula não é só um momento para preencher um horário, não, mas é um momento para realmente mergulharmos na adoração, mergulharmos no louvor. Então, o primeiro foco da célula é o foco para cima, a intimidade com Deus, a exaltar a Jesus, falar de Jesus, concentrar-se em Jesus, orar a Jesus, clamar a Deus, ter o foco em Deus. Esse é o primeiro foco de uma célula de sucesso. E eu te digo mais, esse é o primeiro foco de uma pessoa de sucesso, porque para um membro ser uma pessoa saudável, espiritualmente falando, por que não dizer emocionalmente também, essa pessoa precisa ter o foco em Deus. Deixe-me lhe dizer algo. Se nós fôssemos tão apaixonados para falarmos de Jesus e do Evangelho, como somos apaixonados por partidos políticos, o Brasil todo já estaria evangelizado. Esse é o fato. Nós discutimos tanto, por tantas coisas. Deixe-me lhe dizer, não é um político que vai salvar
Eu tenho minhas opiniões, vocês conhecem já, não vou dizê-las aqui, mas não é um político que vai salvar o Brasil, nem a esquerda e nem a direita, é Jesus. Nós nunca podemos nos esquecer disso. Você pode e eu podemos votar em um candidato, temos um candidato, mas o que nós não podemos é idolatrar o candidato, a pessoa. Então, o nosso foco, nós nunca devemos perder que o nosso foco é Jesus, que o foco da célula é Jesus, que o foco da igreja é Deus, que o foco da célula é Deus, é exaltar a Jesus. Sem o foco para cima, a célula se torna apenas uma programação. Quando a célula não tem esse foco de ter intimidade profunda com Deus, quando os membros não têm essa profunda intimidade com Deus, e não aprofundam na vida espiritual, não têm o foco em Deus, são pessoas que, como a Bíblia diz, são levadas por todo tipo de doutrina. A célula se torna apenas uma programação sem vida, vida de Deus. Amém? Quantos estão compreendendo o que eu estou dizendo? Então, se você quer que a sua célula seja um sucesso, exalte a Jesus bem alto na célula. Exalte a Jesus, foque em Jesus, adore a Jesus, fale de Jesus. Glória a Deus. Inclusive, vamos dar um aplauso bem forte de louvor a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. O segundo foco que toda célula saudável e de sucesso deve ter é o foco para dentro. O foco para dentro. E o que é esse foco para dentro? Quando uma célula não tem o foco para dentro, a célula se torna um clube. Ninguém se conhece. Ninguém sabe as suas necessidades, as necessidades das outras pessoas. Ninguém se importa com as outras pessoas. Ninguém visita ninguém, ninguém tem aquele cuidado com os outros, porque não há foco para dentro da célula. Não apenas foco para Deus, é óbvio que esse é o primeiro foco e o principal, mas o próximo foco é o foco para dentro. É a célula conhecer. Você sabe, uma das principais razões, a célula tem 5 razões de existir. São as 5 funções da célula. Uma dessas funções é pastoreio e discipulado. Outra função é comunhão. Diga, comunhão. O que é comunhão? É você estar junto, é você conhecer. Não é só você comer junto, tomar café juntos, mas conhecer, ter amizades profundas. Sabe um erro que muitas células cometem? Não a sua célula, porque você é um líder inteligente, um líder cheio do Espírito Santo. Glória a Deus, um líder que está no Tadel. Mas um erro que muitas células cometem é de só se reunirem no dia da célula. Então, todo mundo tem aquela reunião da célula, mas depois que acaba aquela reunião da célula, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, quando acaba aquela reunião, cada um vai para o seu lado e ninguém mais se fala, ninguém mais se comunica, ninguém mais sabe o que está acontecendo na vida do outro, ninguém pede oração, ninguém pede conselho, ninguém dá conselho, ninguém ora, ninguém cuida, ninguém presta atenção se a pessoa está no culto de celebração. Sabe, muitas pessoas hoje em dia faltam o culto de celebração por qualquer coisa. Sabe, é impressionante que uma coisa que nós nunca devemos perder é esse cuidado. Se você está no culto de celebração, e você, ótimo que você está, que maravilha que você está no culto de celebração. Mas preste atenção se as pessoas da sua célula estão também congregando no culto de celebração. Porque o culto de celebração é tão importante, e muitos não sabem disso. Por que não sabem? Porque eles pensam que é só uma programação, e não é. O Espírito Santo, que é o verdadeiro pastor da igreja, direciona os pregadores, os pastores, para pregarem uma palavra cirúrgica para aquilo que a igreja precisa. E além disso,
toda pregação é um aconselhamento. Então tem gente que diz assim, pastor, mas às vezes as pessoas que mais precisam de aconselhamento são as pessoas que não estão no culto de celebração, porque não estão ouvindo a palavra de conhecimento, a palavra de sabedoria, a palavra rema, a palavra profética. A pessoa não ouve. Como eu falei no culto de celebração passado, você nunca vê Jesus, e eu não acho isso errado, isso é um costume, uma tradição que nós temos, todas as igrejas têm, do aconselhamento pastoral. Isso é uma ótima tradição. Mas sabe de uma coisa? Em nenhum lugar na Bíblia você vai ver Jesus sentando com um casal para aconselhar. Não é incrível isso? Em nenhum lugar na Bíblia você vai ler que o apóstolo Pedro se reuniu com um homem de negócio para aconselhá-lo. Por que você acha que isso não está na Bíblia? Porque a própria palavra pregada todos os domingos nos cultos de celebração, nos tadéis, nas reuniões, nas vigílias, nas células, nos discipulados, essas palavras já são a palavra do aconselhamento, as palavras de sabedoria, as palavras de conhecimento. Não que seja errado você aconselhar, eu gosto demais, não tenho nenhum problema com isso. Mas o que eu estou dizendo é que o culto de celebração faz parte da dieta, a palavra do culto de celebração faz parte da dieta de um cristão verdadeiramente saudável. Então, o foco para dentro. Puxa, será que meus membros estão no culto de celebração? Por que eles não estão? Por que eles vêm um domingo e faltam 2? Ou por que eles vêm 2 e faltam 3? O que está acontecendo na vida deles? Isso é foco para dentro. Isso é uma preocupação santa e saudável. Preocupação, entre aspas, é cuidado com as pessoas. Amizades profundas nas células. Deixe-me lhe dizer, o que mais ajuda as pessoas a permanecerem em uma célula, ou até mesmo em uma igreja, são as amizades profundas. Se a pessoa tiver amigos verdadeiros dentro daquela igreja, ou amigos verdadeiros dentro daquela célula, ela vai permanecer lá, ela vai permanecer ali. E como cultivar essas amizades profundas? Não dá para cultivar somente uma vez por semana, precisa estar em contato durante a semana também. Por isso nós temos grupos de WhatsApp, nós temos aquela comunhão no final da célula, mas além disso pode ter várias outras coisas. Por exemplo, eu posso te dar dezenas de ideias, você pode combinar com a sua célula e dizer o seguinte: olha gente, eu queria combinar com todos vocês, vamos para o segundo culto de celebração juntos, nós vamos sentar juntos no culto de celebração. Que maravilha! Se a sua célula tem uma camisa da sua célula, que é padrão, você pode dizer: olha, vamos todos juntos para o culto de celebração, vamos todos juntos para a noite de glória, e nós vamos sentar juntos, toda a nossa célula reunida. Posso ouvir um glória a Deus? Amém? Isso faz parte de cultivar amizades profundas. O foco para dentro tem a ver com pastoreio. Pastoreio. E de que se trata o pastoreio, senão do cuidado? Está alguém doente? Precisa de uma visita. Será que a pessoa está precisando de alguma coisa? Será que a pessoa está precisando de uma oração? Sabe, hoje em dia não é tão complicado, porque por causa da tecnologia, se a pessoa precisa de uma oração e você está impossibilitado de ir até a pessoa, você pode ligar, você pode orar pelo celular. Nós podemos orar pelo celular. Nós podemos ligar, mandar uma mensagem. Tudo isso faz parte do pastoreio. Será que aquela pessoa, ela precisa de uma cesta básica? Será que aquela pessoa, ela precisa de um cuidado mais especial? Tudo isso faz parte do pastoreio. O foco para dentro. Sem o foco para dentro, todo mundo se torna como um clube. A pessoa, quando você vai a um clube, você está ali, você está de boa no clube. Você está ali, mas você não conhece a pessoa que está ao seu lado, a pessoa que está do seu lado esquerdo, a pessoa que está do seu lado direito. Você não sabe o nome, você não sabe o endereço,
você não sabe a data do aniversário, você não sabe as dores, você não conhece as lutas, mas numa célula, nós precisamos conhecer, porque esse é o foco da célula. O foco, a célula existe, você sabe por que a célula existe? Para nós cuidarmos bem das pessoas. Diga após mim, diga assim, em nome de Jesus, diga assim, a célula existe para cuidarmos bem das pessoas. Sabe, o avião tem duas asas, a igreja também tem duas asas. Ninguém pode voar com uma asa só, nenhum avião pode voar com uma asa só. Ele precisa da asa direita e da asa esquerda. Uma vez perguntaram para um grande evangelista, perguntaram assim para ele, pastor, ele era um evangelista, grande evangelista, o que é mais importante? O meu testemunho falado, eu pregar o evangelho, ou eu viver o evangelho e não falar nada? Sabe, eu não preciso falar, eu posso ficar calado e deixar minha vida pregar. Aí o grande evangelista disse, se você fosse fazer uma viagem em um avião, e você tivesse que escolher uma das asas, qual das duas asas você escolheria? A direita ou a esquerda? Ele disse, isso não é uma escolha. Nós precisamos das duas asas, o avião precisa das duas asas. Ele disse exatamente, você precisa pregar o evangelho, mas você precisa viver o evangelho. Você não pode só vivê-lo, você precisa vivê-lo e pregá-lo. Você não pode só pregá-lo, precisa pregá-lo e vivê-lo. Amém? E a mesma coisa na nossa vida cristã. Nós não podemos ser crentes, cristãos saudáveis, só congregando no culto. Nós temos uma asa só. Temos a grande reunião. Mas nós precisamos da outra asa, que é a asa da célula. Lá no livro de Atos, a Bíblia diz que os primeiros cristãos, eles congregavam onde? No templo, perseveravam no templo e de casa em casa. No templo e nas casas. No templo era o grande culto de celebração das células. Mas nas casas, eram as células, os life groups, os grupos pequenos. Eles não tinham um nome para isso. Eles chamavam apenas de igreja ou de reunião. Então é muito importante esse foco para dentro. Muitas células têm foco com Deus. Todo mundo na célula está tirando tempo com Deus. Mas o que as pessoas não estão fazendo é tendo tempo juntos. Fazendo coisas juntos. E sabe, não precisa tirar. Você diz assim, mas pastor, eu sou um homem ocupado, eu sou uma mulher ocupada, eu não tenho tempo para ter comunhão. Gente, se você diz que você não tem tempo para ter comunhão, você está dizendo que você não tem tempo para tomar café, você não tem tempo para almoçar, e não tem tempo para lanchar, e nem tem tempo para jantar. Porque, de repente, digamos, domingo à noite, depois do culto, você vai comer alguma coisa, não vai? Ou você vai ficar com fome? Por que não marcar com toda a sua célula um sorvete depois do culto? Já acabou o jejum. Ou uma pizza, ou um sushi. Se for sushi, me convide, por favor. Especialmente se você for pagá-lo. Será melhor ainda. Glória a Deus. Eu posso ter comunhão com você e você comigo. Eu cearei na tua casa e tu cearás comigo. Glória a Deus, aleluia. Então, querido, comunhão você vai marcar. Olha, aqui tinha um grupo de futebol, não tinha? Ainda tem um grupo de futebol? Ainda tem ou já acabou? Tem, beleza. Isso ali é comunhão também, né? Chama as pessoas da tua célula, os homens, para jogarem uma bola. Se eles não sabem jogar bola, deixa que a bola joga eles também. Ele joga a bola joga e assim vai. Vai ter comunhão. Sabe, todo mundo precisa de ha. E olha que eu sou uma pessoa pacata. E olha que eu sou uma pessoa caseira. Mas mesmo se até eu, que sou uma pessoa caseira, pacata, até o meu temperamento mais fleumático, gosta mais de ficar em casa, um Jacó da vida, não sou Esaú, ok? Mas todos nós precisamos de ha. Ninguém vive só de trabalho, isso não faz bem. Por isso muitas pessoas estão adoecendo, elas não conversam mais,
Elas não brincam mais, são muito sérias, muito focadas, tão focadas que elas vivem ansiosas o tempo todo. Então, foco para dentro. O café da manhã, você já vai almoçar mesmo, por que não juntar as panelas na sua célula? Alguém vai fazer um aniversário na sua célula, ou algumas células têm o hábito de fazerem os aniversários, né, a festa de aniversário de todos os membros da célula naquele mês. Isso é comunhão. Até podem ir para a praia juntos. Glória a Deus. Que maravilha. Então há milhares de coisas que podemos fazer para ter comunhão. Agora olha só, muitas pessoas confundem. Reunião de oração é uma coisa, vigília é outra coisa, comunhão é outra coisa, gente. Se você marcou uma comunhão, você não vai lá ficar orando por 2 horas. Isso não é comunhão, isso é reunião de oração. Você pode marcar, mas chame a coisa certa. Se é comunhão, então tem que abrir o estômago primeiro, porque aí abre o coração. Como é aquele açaí com camarão? Para quem gosta, quem não, açaí com charque? Pode ser. Açaí com castanha, glória a Deus, com amendoim. Glória a Deus, que maravilha. Foco para dentro. A sua célula vai crescer quando as pessoas estiverem ligadas. Número 3, foco para fora. Diga, foco para fora. O que é foco para fora, gente? Foco para fora é nós sabermos que existe um mundo aí fora. Que existem pessoas que precisam de Deus aí fora. Sem foco para fora, a célula se torna estéril. Não gera filhos, ninguém convida para a célula, ninguém convida ninguém para a célula, ninguém convida ninguém para o culto. E muitas pessoas, hoje eu sou pastor dessa igreja, mas eu estou aqui porque um dia alguém me convidou para uma célula. Já pensou nisso? Eu cheguei a ser pastor dessa igreja, mas tudo começou na minha vida cristã quando alguém me convidou para uma célula. Ele não leu para mim as 4 leis espirituais. Não precisa fazer isso se você não quiser e não souber. Se você souber, ótimo. Mas simplesmente convidar para o culto de celebração. Mas o que acontece hoje em dia? Infelizmente, as pessoas falando mal das igrejas, defendendo políticos e falando mal da igreja. Que vergonha para os cristãos do século 21. Em vez, usando as redes sociais para falar mal das igrejas e defendendo políticos. Não foi um político que morreu por nós na cruz, foi Jesus. A política vai passar, mas a igreja vai permanecer. Fim dos tempos. Estamos vivendo os fins dos tempos. Estamos nos aproximando dos fins dos tempos. Você sabe que na Idade Média, depois de Constantino, um irmão entregava outro irmão para morrer? Você sabia disso? Talvez você não soubesse disso. Um irmão dizia, aquele é herege. Então ele era preso e decapitado. Nós não podemos deixar isso acontecer. Porque eu sou de fora, se eu for de fora da igreja, como eu vou me sentir motivado de ir à sua igreja, se você fala mal da sua igreja? Ou se você fala mal das igrejas? Então, queridos, o foco para fora. Foco para ganhar pessoas novas para a célula. A célula só vai crescer se ganhar pessoas novas, se tiver convidados, se tiver pessoas novas ali na célula. Número 4, foco para frente. Diga após mim, foco para frente. O que é foco para frente? É ter visão do futuro da célula. Foco para frente é você saber que essa célula ela existe para se multiplicar, que ela existe para crescer, que ela existe para ganhar vidas, ganhar almas, ganhar pessoas. Que a célula ela existe para
crescer e multiplicar. Você tem foco para frente, você está vendo o futuro da célula. E qual é o futuro da célula? Crescimento. Vamos juntos. Crescimento. Aleluia. Esse é o futuro da célula. Crescimento e multiplicação. E para crescimento e multiplicação nós precisamos de 3 coisas. Nós precisamos de um novo líder. Nós precisamos de um novo anfitrião. E nós precisamos de pessoas. Sem foco para frente, a célula não se multiplica. Sem foco para frente, a célula não se multiplica.